Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Masechet Sukkah, a gente se encontra no Daf Rei Amud Bet, a gente está procurando a fonte para isso, que a Sukkah tem que ter no mínimo 10 Fahim, a gente encontrou ela nos Kruvim que tinham no Beit HaMikdash, os anjos que ficavam em cima do Arona Kodesh, a gente viu que esses anjos ficavam na altura chegavam até um terço da altura do Arona, do Kodesh HaKodashim, e a gente viu que o Kodesh HaKodashim tinha 60 Tfahim, os anjos estavam em cima do Aron que tinha 10, então os anjos tinham eles mesmos 10 Tfahim, para chegar 10 mais 10, 20, um terço dos 60, e está escrito que as asas deles ficavam acima da cabeça e elas são chamadas de schach. Então a gente vê que uma altura de 10 fahim, o que está coberto, o que cobre a altura de 10 fahim é chamado de schach. Pergunta a Gemara, הניחא לרבי מאיר דאמר כל אמות היו בינוניות, אלא רבי יהודה דאמר רמה של בניין שישה טפחים של כלים חמישה, מה יקלה מימר? Fala o seguinte, olha, isso que a gente chegou, que a altura dos kruvim era de 20 tfachim, baseado no fato de que o Aron tinha 10 e os Kruvim chegavam até 20, que é um terço dos 60 da altura do Kodesh Kodashim, é bom se realmente o Aron tinha 10. De acordo com o Rabi Meir, na construção do Beit HaMikdash, todas as medidas trazidas na Torá de Amá, sempre que aparece a medida de Amá na Torá, independente se isso é a construção de um prédio ou a construção de um utensílio, a medida é a mesma, 6 Tvachim. Mas de acordo com o Rabi Uda, quando aparece amá, a medida de uma amá com relação a um binyan, a uma construção, a gente usa uma amá de shishat fahim. Essa amá eles tinham meio que uma tábua de madeira que tinha a medição de uma amá. Então a Bíblia fala que quando estão construindo um prédio, ou algo do tipo, eles usavam uma amá de 6 tefachim, mas quando eles estavam construindo kelim, quando eles estavam construindo utensílios do Beit HaMikdash, como shulchan, menorá, arona kodesh, eles usavam uma amá, que é esse objeto, que era um pouquinho menor, que tinha 5 tefachim. Agora, se for assim, Maikalemer, como a gente vai chegar na conclusão que a sukkah tem que ter 10 fahim, por quê? Aron vekaporet kama avei, Aron vekaporet kama avei leu, tamnei upalga, pashu leu, chatzare upalga. Ema sukkah de avei, chatzare upalga. O Aron é kaporet, o Aron, que está escrito que ele tinha uma amá e meia, e a Kaporet, que tinha um tefach, não vai chegar a 10, vai chegar só 8,5, porque o Aron que tinha uma amá e meia não é 6 mais meio, 3, 9, mais um da Kapora é 10, é 5, que a amá de Kelim, a amá de utensílios do Beit HaMikdash, é uma amá de 5 tfachim. Então, Arão que tinha uma amá e meia, ele tinha 5 mais 2,5, que dá 7,5, e a Kapora tinha um, dá 8,5. Então, os Kruvim que ficavam em cima do Arona Kodesh, que chegavam até 20 amor, 20 tfachim, eles tinham 11,5. Se o Arona e a Kapora juntos chegavam somente 8,5, os Kruvim tinham 11,5, então talvez a Sukkah tem que ter 11,5. De acordo com o Rabi Uda, a priori, a Sukkah vai ter que ter 11 tefachim e meio. Ela lê Rabi Uda, ilchetagmireila. Por isso fala Gmará que de acordo com o Rabi Uda, realmente não dá para aprender do Aron, não dá para aprender da Kaporet. Isso que para Rabi Uda a Sukkah tem que ter um mínimo de 10 tefachim, é uma alachá lemoshe misinai. Gmireila significa alachá lemoshe misinai. Essa foi a alachá que foi passada de geração em geração e não tem o que discutir. Damar el Ria Barashi Amarav, assim falou o Ria Barashi Amarav, Shiurim, Hatzitzin ou Mechitzim, Alachá le Moshe Sinai. Temos algumas coisas que são consideradas Alachá le Moshe Sinai, foi falado para Moshe Rabbeinu assim, acabou, e não tem fonte na Torá. A fonte é o próprio Moshe Rabbeinu que passou em diante essa tradição. Shiurim, medidas de várias coisas, como a gente vai ver agora na continuação, medida de kazait, medida de kabeitzá, de situações diferentes. Hatzitzin, o que serve de hatzitzá e o que não? O que serve para não ser quando tem um corpo impuro, por exemplo, alguém que faleceu, o corpo está impuro, isso impurifica tudo que está acima dele, e tem coisas que servem de hatzitzá para segurar a tumá, e tem coisas que não, então isso também é Alachá Moshe Sinai, e mechitzin, o que serve de mechitzá, a altura de mechitzá, de 10 fachim, também é Alachá Moshe Sinai. Pergunta Gmará, Shiurim de Oraita Ninhu. Pergunta Gmará, peraí, você me falou. Então, com relação a Mechitá, com relação ao fato de que uma sukkah só é considerada sukkah se ela tem no mínimo 10 fahim, isso aceitamos, é Alachá Moshe Sinai. Porém, pergunta Gmará, foi falado em nome de Rav também, que Shiurim é Alachá Moshe Sinai. Ou seja, o shiur de Kazait, por exemplo, o shiur de Kabeitzai, etc., parece daqui que é uma Alachá Moshe Sinai. Pergunta Gmará, Shiurim de Oraita Ninhu.
Fala, Gemara, que shiurim a gente encontra uma fonte no Pasuk para shiurim. Dertiv, está escrito na Torá o seguinte: Eretz Chitá Seorá Vegefen Tená Verimon Eretz Shemen Udvash. Tem um passuco famoso ligado às 7 espécies de Eretz Israel, as 7 espécies especiais de Eretz Israel, Chitá Seorá Gefen Tená Rimon Zei Shemen Udvash. E Ve'amar Rav Chanin, Kola Pasuk Azale Shiurim Neemar, fala Rav Chanin que todo esse pasuk que falou esses tipos diferentes de espécies serve para aprender deles shiurim. Hitá lebeita menugá. Hitá que aparece no pasuk, o trigo que aparece no pasuk é com relação a Beit Menugá. Beit Menugá é uma casa que tem uma mancha branca nela, que ela impurifica tudo que tem na casa. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte: Anichnas lebeita menugá. Alguém que entra numa casa que está com a mancha branca. Vekelav al ktefav. E ele está carregando no ombro roupas, por exemplo. Ele está carregando na mão a sandália e enfeites, ornamentos, o que seja. O vento bem miado. Ele se impurifica na hora. Então, alguém que entrou nessa casa que está com a mancha branca, a casa está impura, impurifica tudo que está lá dentro. Assim que a pessoa entra, ele se impurifica. E tudo que ele estiver carregando junto também. Porém, se ele estava virando a mudvav mudalef, agora, se ele estava vestindo a roupa, estava calçando a sandália e estava com os anéis nos dedos, ele se impurifica na hora, vem teorim, e as coisas que ele está vestindo demoram um tempo maior para ficarem impuros, eles estão puros até quando? Até que passa o tempo necessário para comer pras patritim, metade de um pão de trigo, e metade de um pão de trigo, e não de um pão de cevada, que ele é mais leve e mais fácil de comer, enquanto a pessoa está sentado comendo, focado nisso. Ou seja, o tempo que precisa passar para a pessoa que entrou com as roupas, vestindo elas no Beit HaMenugá, é o tempo necessário para comer meio pão de trigo quando a pessoa está sentada comendo, que aí ele come mais rápido. Sim, então a gente vê que a Ritá, o trigo, nos ensina o shiur, a medida de tempo para impurificar quem entra na casa do Beit HaMenugá. A pessoa própria que entrou, se ele estava carregando coisas, se impurifica na hora. Mas o que ele estava vestindo leva um tempo mais. Seorá, apareceu no pasuk cevada, qual o shiur que a gente aprende de cevada da Torá? Está ensinando a Mishnah. Um morto, ele impurifica todo mundo que encosta, carrega, ou o ambiente no qual ele se encontra. Só que se eu tenho um etzem, eu tenho um osso do morto, kaseorá, do tamanho de uma cevada, ele impurifica quem encosta e quem carrega ele, mas ele não impurifica o ambiente inteiro. Então a gente vê que o seorá que aparece no pasuk é a medida do tamanho do osso que impurifica ao encostar. Gefen, Gefen é uva, certo? Qual medida a gente tem para uva nas alachot? Que dei revit le nazir. Um nazir que bebeu um revit de vinho do tamanho de que é o tamanho de uma uva, ele transgrediu a proibição de beber vinho. Então, se eu pego um copo que está cheio de suco, e suco de uva, e coloco lá uma uva, o que cai desse copo é a medida de um revit. Certo? Essa é a medida que o Nazir não pode beber de vinho. Então, aqui a gente usa o Gefen, usa uva para medir o volume proibido para o Nazir. Tena, onde a gente usa o figo, que grogeret leotzat Shabbat, a proibição de tirar comida de casa no Shabbat, a medida que é proibido tirar de casa no Shabbat, de casa para a rua, quando não tem eruv, é a medida de uma tena, a medida de um figo. Rimon, para que serve o rimon, a romã, nas alachot, o volume da romã, a medida da romã, onde a gente usa ela, detalhe da ensina Mishnah, kol klei balebatim shiuram kerimonim. Um kli balabait, um utensílio que pertence a alguém, está uma pessoa qualquer. Se esse utensílio estava impuro e ele rachou um pouquinho, fez um buraquinho, continua impuro, porque a pessoa continua usando. Agora, se, por exemplo, ele guardava nesse utensílio, ele colocava lá azeitonas. E agora tem um buraco do tamanho de uma azeitona, que se ele colocar as azeitonas caem, ele não joga fora, ele começa a guardar nesse clean frutas maiores, até rimonim. Mas se aparece um buraco nesse cli do tamanho de um rimon, do tamanho de uma romã, aí o dono joga fora. E aí esse cli é considerado como se tivesse quebrado e ele perde a impureza. Então a gente vê que o rimon
que aparece no Pasuk foi usado como medida máxima de buraco para fazer com que o Kli ainda continue inteiro e impuro. Quebrou mais do que o tamanho de um limão, esquece o utensílio, já foi já como se fosse jogado fora, ele perde a impureza. Então, o urimon do Pasuk também foi usado na Halakha para alguma medida específica. Eretz Zeit Shemen, depois o Pasuk fala de novo, Eretz Zeit Shemen, que é o Zait, que é a azeitona. Eretz Shekol Shiurei Kazeitim, vem dizer que em Eretz Israel, nas halachot do judaísmo de Eretz Israel, todos os shiurim de comida, de proibições, são como o Zait. A medida de kazait é a medida mais comum para proibições e para zalachot ou para mitzvot. Quanta matzah precisa comer? Um kazait, etc. Pergunta mais, espera aí, qual shiurei asakadata? Será que todos os shiurim, todas as medidas de comida e etc. são um kazait? Aí, kane de amrina, tem esses outros que a gente falou, que é hitá, seorá, gefen, tena, tem outras medidas. Elaima sherov shiurei kazaitim. A maioria dos shiurim de proibições de comer, de mitzvah de comer, são um casai. Trov shiurei kazaitim. Dvash que aparece no Pasuk é mel de tâmara, certo? Tâmara é uma das 7 espécies, então Dvash é mel de tâmara, que Kotevet Agassab Yom Kippurim, a proibição de comer Yom Kippur não é somente um casait não é suficiente para acalmar a fome da pessoa, a pessoa tem que comer Kakotevet Agassab, tem que comer o tamanho de uma tâmara, que é maior do casait. De qualquer jeito, a gente viu que todas essas medidas que aparecem no Pasuk, Eretz, Hital, Seorá, etc., elas são medidas usadas para diferentes alachot. Alma deoraita ninhu. Então a gente vê que shiurim, que as medidas que aparecem na alachá de kazait, a medida de kakotev etagassá, que é uma tâmara, a medida de esem kaseorá, que é uma cevada, elas saem do pasuk da Torá. Não são alachá Moshe Sinai, não é uma alachá que Moshe Rabbeinu passou para frente sem fonte nenhuma. A gente tem um pasuk na Torá que fala todas essas medidas. Fala, Gmará, Vetisberá, Shiurim, Miktive. Pergunta, Gmará, mas espera aí, o Passuco não está falando de Shiurim. O Passuco falou quais são as 7 espécies principais de Eretz Israel. Eretz, Hitá, Seorá, Gefen, Tená, Rimon, etc. O Passuco não está falando de Shiurim, o Passuco não está falando de medidas. O Passuco está falando de outro assunto. E lá, o que aconteceu aqui? Alachaninhu, essas medidas são Alachá Moshe Sinai. A fonte para essas medidas é Moshe Rabbeinu que transmitiu esses valores específicos. O Kras Marta Be'alma e o Passu que a gente trouxe é só uma forma de lembrar, só uma forma de decorar essas medidas. Mas a fonte não é Passuco. Esse Passuco que a gente traz aqui, de Eretz, Tal, Seorá, etc., não é a fonte para essas alachot. Esse Passuco é simplesmente uma maneira de lembrar. Então, a fonte para esse shiurim é realmente alachá le Moshe Sinai. Outra coisa que foi dita em nome de Rav, Hatzitzim Deoraita Ninhu. Foi dito em nome de Rav que tem coisas que são consideradas Hatzitzah. Elas separam entre duas coisas ligadas a alachot diferentes. Por exemplo, a gente vai ver agora com relação a mikve. Alguém que vai se purificar, ele não pode ter nada separando o corpo dele da água. E a gente falou que essa separação, que se a pessoa tem uma separação entre o corpo e a água, ele não se purifica no mikve, é uma alachá Moshe Sinai. Pergunta Gemara que Hatzitzim Deoraita Ninhu, fala Gemara que esse din de Hatzitzah, que uma separação impede a purificação, é uma alachá da Torá. Está escrito no Pasuk, Verachatz, vamos para o Pasuk inteiro aqui, Verachatz Bamaim Vetaher. Está escrito no Pasuk, Verachatz Bamaim Vetaher. A pessoa tem que se lavar na água, ou seja, entrar no mikve, e aí ele se purifica. E daqui aprenderam Chazal, Shelo Yedavar Chotzetz Beino Leben Hamayim. Daqui aprenderam Chazal que não pode ter nada separando entre o corpo da pessoa e a água. Então a gente vê uma fonte na Torá para o din, para a alachá de Hatzitzah. No alachá Moshe Sinai. Tem fonte no Pasuk que diz que a pessoa tem que se purificar entrando na água completamente, sem nenhuma separação. Então não foi Moshe Rabbeinu que passou isso para frente de maneira oral somente. Temos um Pasuk, onde a gente realmente a fonte geral para o din de Hatzitzah, para essa alachá, que não pode ter nada separando entre o corpo e a água, realmente isso daqui sai do Pasuk. Mas a Alachá Moshe Sinai nos ensina que mesmo um fio de cabelo, a priori como a gente vai ver na continuação, um fio de cabelo também é considerado Hatzitzah. Em qual situação? Que derava Barbarchana, de Amarava Barbarchana, Nima Achat Kshura Chotzetet, Shalosh Inam Chotzetot, Shtaim Ein Yodea.
Fala, Gumará, fala o seguinte, se tem um fio de cabelo da pessoa com um nó, esse nó ele é muito forte a ponto de que a água não consegue entrar dentro do nó do fio de cabelo. Isso serve de hatzitza. Isso faz com que a pessoa que entrou no mikve dessa forma, o fio de cabelo dele impediu que a água penetrasse nesse buraquinho do fio de cabelo. Aí ele não chegou no corpo inteiro e o mikve não valeu. Se eu tenho 3 fios com um nó entre eles, então já que são 3 fios, o nó fica um pouco mais largo, a água entra. 2, não sei. De qualquer jeito a gente vê que mesmo um fio de cabelo pode ter hatzitza. Fala Gumará que o passuco que falou Brachatz Mamai Vetaher está falando do corpo de forma geral, não posso ter uma mancha de tinta no corpo, uma coisa grande, mas não de fiozinhos de cabelo. Fiozinho de cabelo é a fonte disso, que mesmo um fio de cabelo que não dá para chegar água nele, ele invalida o mikve, isso daqui é Alacham Shem Sinai. Fala Gumará, não, Searó não me deu raita, Nino, Searó também. O fio de cabelo, se tem uma hatzitza no fio de cabelo, isso também é uma alachá da Torá. Dechtiv, verachatz et besaró b'mayim, está no passuco, verachatz et besaró, a pessoa deve lavar o corpo na água, et, a palavra et vai incluir a tafel besaró, vai incluir algo que é secundário ao corpo. Não só o corpo tem que estar na água, mas tem algo secundário ao corpo que também tem que ser imergido na água. O mainihu searó, o que é isso? O cabelo. Ou seja, a gente vê que também o Pasuk falou que o cabelo tem que estar emergido na água. Então, a fonte para isso, que se tem uma hatzitá, se tem uma separação entre o cabelo e a água, a mikve não valeu, é a Torá também, não a Alacham Shem Sinai. Responde a Gemara, então, que o que é a Torá, realmente, o din de Hatzitza é um din que a gente aprende do Pasuk, e o cabelo que tem Hatzitza e a água não chega no cabelo também é um din que a gente aprende do Pasuk. Alacham Shem Sinai nos ensina outra coisa ligada a isso, ensina o que Rabitzak falou, da Marabitza, que Rabitzak falou o seguinte, Dvar Torá é, a verdade é assim, essa é a Alachá, Alacham Shem Sinai, Rubou makpid alav chotzetz. Alacham Shem Sinai nos disse o seguinte, a Torá falou que não pode ter hatzitza, não pode ter separação entre o corpo e a água na hora que se entra no mikve. Vem Alacham Shem Sinai e fala o seguinte, fala, olha, para realmente ter hatzitza e o mikve ser inválido, tem certas condições. Se é rubó o makpid alav, se é uma quantidade grande do corpo, a maioria do corpo, mais que 50% do cabelo, por exemplo, mais que 50% do cabelo está sujo de cimento, qualquer coisa que impede a água de chegar nele, o makpid alav, e a pessoa se incomoda com isso, ou seja, ele quer tirar, ele não quer deixar isso lá, hotzetz. Aí tem hatzitza. Aí tem hatzitza, isso faz com que o mikve não valha. Tem aqui discussão Rashi Tosot se é no cabelo ou se é no corpo inteiro. Vamos seguir com a opinião que é no corpo inteiro, certo? Se no corpo inteiro, se a maioria do corpo tem algum tipo de coisa impedindo de que a água chegue nele, e a pessoa se incomoda com isso, ele quer tirar, tem hatzitza. Vesheino makpid alav, eino hotzetz. Mas se a pessoa não se importa com isso, não incomoda, então mesmo que seja a maioria do corpo coberto de alguma coisa, mas é uma coisa que eu não pretendo tirar, não tem hatzitza. Vegazu al-rubo sheino makpid, mishum rubo makpid. E Chazal vieram e falaram, olha, tá bom que pela Torá tem que ter 2 condições para ser inválido, tem que ser a maioria do corpo e tem que ser algo que incomoda a pessoa. Mas Chazal proibiram uma situação em que a maioria do corpo, mesmo que não incomoda, por causa do caso que é a maioria incomoda, e também num caso em que é a minoria do corpo, mas incomoda a pessoa, por causa do caso que é a maioria incomoda. Ou seja, pela Torá, diz pra gente Alacham Shem Sinai, pela Torá só é inválido o mikve se for a maior parte do corpo e incomoda a pessoa. Chazal proibiram um caso que é a maior parte do corpo e não incomoda, e um caso em que incomoda, mas é a minoria. Porém, se for a minoria e não incomoda, aí não tem problema. A halakha prática que é isso que a gente encontra, também vale para as mulheres antes do mikve, por isso elas penteiam o cabelo para tirar os nós, mas isso vale também, você vai levar um kli no mikve, você vai levar um utensílio para colocar ele no mikve. E às vezes tem aquela madbeká, aquele selinho que você não consegue tirar.
Então, esse selinho, ele é a minoria, é um pedacinho bem pequeno. Então, vai depender. Se a pessoa se incomoda muito, ele quer tirar o selinho de qualquer jeito, e assim que ele chegar em casa, ele vai raspar o selinho. Então, é algo que incomoda a pessoa, isso invalida o mikve. Mas se é um selinho que é pequeno, e você não tá nem aí, deixa o selinho lá, não vai me incomodar, pode ficar. Se tirar, tirou, se não tirar, não tirou. Então, é a minoria que não me incomoda. Então, o mikve tá válido mesmo com ele. Pergunta a Gemara, Velixor nami al miutoshi no makpid. Fala, olha, por que a gente não proíbe também um caso em que é minoria que não incomoda? Mishum miutó makpid. Já que minoria foi proibido quando incomoda, vamos proibir também a minoria quando não incomoda. Inami ou também Mishum Ruboshi não Makpid. Ou, já que quando é a maioria que não incomoda, se for a maioria que não incomoda a pessoa, é proibido em Drabanan, vamos diminuir também quando é a maioria que não incomoda por ser parecido. Ou seja, a Torá falou quando a maioria incomoda é proibido. Hazal proibiram maioria quando não incomoda e minoria quando incomoda. Vamos proibir também a minoria quando não incomoda. Ou seja, vamos estender essa proibição até o fim. Fala, mas isso não se faz. Por quê? Rigu fagzerá, o caminho, o meio, a maioria que não incomoda e a minoria que incomoda é uma gzerá drabanan. Agora a gente vai começar a proibir também os casos mais baixos, os casos que é fazer uma gzerá para outra, fazer uma gzerá que passa por duas etapas, isso a gente não faz. De qualquer jeito, a gente vê que realmente o din de Hatzitá é um din da Torá, e a Alahá Moshe Sinai com relação a Hatzitá me limita especificamente quando existe essa proibição de Hatzitá. Mechitzin, agora, quando foi falado que Mechitzin, Mechitzot é Alahá Moshe Sinai, Ade Amran, é o que a gente falou, que a altura da sucá é no mínimo 10 tfachim. Fala Rabiuda, para Rabiuda, de acordo com o Rabiuda, que ele não tem fonte para a altura da sucá, ele usa Alacham Shem Sinai para falar que a sucá tem que ter pelo menos 10 fachim. Ela lê Rabi Meir, mas Rabi Meir que aprendeu a altura da sucá dos kruvim do Beit HaMikdash, mas de acordo com o Rabi Meir, que o Arona Kodesh tinha 10 fachim e os kruvim tinham 10 fachim, ele aprendeu que a altura do Aron, da sucá é de 10 fachim. Mas, de acordo com o Rabiuda, que o Arona Kodesh tinha só 8,5, os Kruvim tinham 11,5, ele usou o Mechitzina, Alacham Shem Sinai, com relação a Mechitzá, para aprender que a sucá tem que ter no mínimo 10 fachim. Mas, de acordo com o Rabi Meir, o que essa Alacham Shem Sinai vem ensinar? Se ela não ensina com relação à altura da sucá, que isso ele aprende dos Kruvim, para que ela serve? Responde a Gemara, que ate ilcheta legod velavud vedofenakuma. Fala Gemara, essa alacham Shem Sinai, ela serve para outros dinim, para as outras alachot. Por exemplo, god, uma coisa que a gente falou, a gente trouxe esse caso no passado, que a gente considera como se fosse uma mechitzá virtual, a gente puxa ela de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, se a pessoa fez, por exemplo, um amud, a pessoa construiu, ou vamos pegar outro exemplo que a gente viu, por exemplo, a pessoa construiu um amudo, vamos ver, se construiu um palanque no meio da sucá, longe das paredes, a gente considera como se as paredes descessem, certo? Isso daqui foi uma halakha que a gente viu lá atrás. Ou lavud, lavud significa que se eu tenho uma parede que não é completamente fechada, eu tenho uma estaca aberto, estaca aberto, estaca aberto, eu considero virtualmente fechado, eu conecto as duas estacas. E do Finakuma, essa história que a parede faz a volta, a parede entorta, que a gente viu no passado também, essas daqui são Alachot Sinai. Não tem fonte no Pasuk, não faz sentido, não é lógico, mas essas são as regras do jogo. Alacham Shem Sinai, assim a Kadosh Baruch Hu falou que funcionam. Então, para Rabi Meir, que Alacham Shem Sinai não serve para falar a altura da sucá, ela serve para nos ensinar outras medidas. Então, paramos por aqui. Até breve. Shkoyach.